Natal, o Natal, 25 de dezembro de 2020, sexta-feira. Todos têm um dia de vitória, uma sexta-feira de vitória, um Feliz Natal e próspero Ano Novo a cada um de vocês. O que é o Natal? O Natal é relativo ao nascimento, natalício, onde ocorre o nascimento de alguém ou de algo. Como se deu origem ao Natal? O Natal é difícil estabelecer com precisão as origens do Natal em razão da falta de fontes documentais que façam a comprovação. Apesar dessas dificuldades, os estudos realizados por historiadores e arqueólogos ajudam a termos uma ideia a respeito das origens históricas desta comemoração. A palavra Natal tem origem de idioma latino e faz referência à palavra natalis, que significa nascer. Então, povo de Deus, o que eu quero dizer é o seguinte: cada pessoa que nasce tem a sua data de nascimento, a sua comemoração, e aqui, conforme eu já li para vocês uma pesquisa do Google, sobre nascimento. Então, se é a data certa ou não do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que cada um tem suas opiniões, mas vamos lembrar dele como nós lembramos todos os dias. Vamos lembrar do nascimento dele então. Nessa data de 25 de dezembro, todos os dias nós pensamos nele, toda hora. Mas por que não relembrar o seu nascimento nessa data? Apesar que muitos comemoram esta data de forma errônea, Vocês já entendem o que eu estou querendo dizer. Às vezes com festas de bandalheiras, às vezes com bombas, com foguetes, e às vezes traz até problema nas famílias, com festas estranhas, Mas por que não lembrar de um nascimento de um rei, de um filho do rei, por exemplo, o nascimento do filho do rei nesta época? Como comemorar esta festa? E este filho deste rei, o povo da época aguardava o Filho de Deus nascer num berço de ouro, Vindo de uma forma assim. Mas eu vou dizer para vocês aqui, eu vou ser bem rápido, Vou ser bem objetivo. Eu vou ler em Mateus, primeiro no versículo 18. Eu vou ler bem rápido, tá bom? O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como a sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu luz ao filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Essa aí é a história dele, povo abençoado. Aleluias! Se queres comemorar o nascimento do filho de um rei, foi desta forma. Agora o versículo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntaram onde está o recém-nascido, rei do judeu. Vimos as suas estrelas no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, com ele toda Jerusalém,
E, convocando todos os principais sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judeia. Pois foi isto que o profeta escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e informou acerca dos tempos em que a estrela aparecera. Enviou a Belém e disse-lhe: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e adore. O rei estava falando em adorar, mas ele estava com outro pensamento. Vocês sabem disso, o rei Herodes, que depois ele mandou matar as crianças tudo, né? Vocês sabem disso. Tendo eles ouvido o rei, partiram e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Sabe onde o menino estava? Versículo 10 do capítulo 2 de Mateus. Vendo eles as estrelas, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhes deram seus presentes: ouro, incenso, mirra. E tendo sido, por divina revelação, avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, queridos irmãos, está aqui, conforme foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 vai ter a fuga para o Egito, né? Vão ter que sair com Jesus, porque o rei vai mandar matar todas as crianças recém-nascidas. Então, cada um dos escritores aqui historiou de uma forma. Esse aqui eu li em Mateus, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 17, a matança dos inocentes. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando pelos seus filhos, recusando ser consoladas, porque já não existem. Então aqui foi a morte dos inocentes no versículo 13. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. Povo abençoado, viu? Não disse para vocês? Então, olha só que comemoração nós devemos de fazer nessa data, né? Se for a data do nascimento do nosso Senhor Jesus. Olha aqui que as lembranças, como ele nasceu. Ele não nasceu num berço de ouro, tá bom? Versículo 15. Versículo 14. José levantou de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta do Egito: chamei meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Jerusalém e seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Queridos irmãos, esse aqui é o texto de Mateus, mas eu não vou ficar só aqui. Rapidamente, né, eu estou sendo bem rápido e objetivo, eu quero ler para vocês o historiador Lucas, tá bom? Ele também teve uma história linda do nascimento de Jesus, que está em Lucas capítulo 2. Ouve aí. Naquele dia saiu o decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino, governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi.
a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ainda, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar luz, e ela deu luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está vendo o jeito que Jesus nasceu? Se é para nós comemorarmos o nascimento dele, este rei nasceu na manjedoura, não foi no berço de ouro. E sabe quem foi que visitou este rei que nasceu? O menino Jesus? Eu vou dizer para vocês, no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a noite. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram atemorizados. Olha só, igreja, olha só, povo, o anjo apareceu para os pastores. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia. Eu emociono em ler essas palavras. Então, com aquele anjo apareceu um exército de anjos. Olha só que sinal do nascimento do nosso Cristo. Ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, igreja, na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. Eles disseram para os pais da criança, o que o anjo apareceu, e disseram tudo. Todos os que ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Agora veja o versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas no coração. Aleluia! A mamãe guardava em silêncio, a mamãe Maria guardava em silêncio, aquelas palavras ali. Eu imagino a alegria desta mãe, oh meu Deus, que deu luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Versículo 20. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu já estou finalizando aqui, tá bom? Que eu estou falando só do nascimento dele. Se for contar a história, não cabe na gravação, se for contar a história toda. Mas deixa eu só resumir aqui, versículo 21. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-o a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou de pombinhas. E eu finalizo por aqui. O menino Jesus nasceu numa manjedoura. E vamos observar de que forma, então, se você quer considerar o nascimento dele, vamos ver de que forma vamos considerar, de que forma nós vamos agir nesse dia, 25, de joelhos dobrados, agradecendo ao nosso Deus por ter mandado este filho tão querido, tão abençoado,
que nasceu numa manjedoura, viveu no meio das pessoas mais simples, nunca menosprezou aqueles que eram, menosprezados por todos, mas ele amou a multidão. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo. Então vamos ver de que forma nós vamos celebrar este dia. Se você quer celebrar o nascimento de alguém que foi a pessoa mais importante de todos os tempos, de que forma nós vamos celebrar neste dia, agradecendo a Deus por este presente que a humanidade recebeu, este Jesus. Foi um presente para o mundo. Jesus foi um presente para a humanidade. E de que forma nós vamos celebrar este dia 25? Na casa dele, igreja. Na casa de Deus. Na casa de Deus, em oração. Ou se você não puder ir na casa de Deus, dentro da sua casa, de joelhos dobrados, agradecendo a Deus por este dia. Se você quer celebrar o nascimento dele nesse dia, então celebre desse jeito, agradecendo a Deus por este presente divino, que é o seu Filho Jesus Cristo, que muitos esperavam vir, até mesmo nascer num berço de ouro, mas ele nasceu numa manjedoura. Muitos esperavam ele montado, às vezes numa carruagem, mas ele entrou em Jerusalém montado numa jumentinha. Então veja de que forma você vai celebrar este dia 25, se realmente você quer celebrar o nascimento do Cristo Jesus. Essas são as minhas palavras aqui nesta manhã. A todos que ouvem, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, esteja com você e a sua família em todos os seus empreendimentos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.